Fala, meus queridos, muito bem-vindo a mais uma live diária aqui no PS Zerado. Britão aqui com vocês hoje em mais uma sessão de filosofia de PS, né? Hoje estamos ao som de YouTube, meus caros, estamos ao som de YouTube, então sejam muito bem-vindos. Quem for entrando aí nessa live, me diga aí nos comentários se você tá vendo bem, se você tá ouvindo bem essa live, pra gente poder começar, meus amigos. Deixa eu botar um fonezinho aqui. Matheus tá na área. Galera da turma 9. Rafa, Camila, Alexandre. Bem-vindos a todos. Isso aí, Lucas tá na área também. Isso aí, galera. Show de bola. Fiquem à vontade aí, meus amigos. Me digam só se vocês estão... Bom dia, João. Bom dia, meu caro. Provavelmente vocês estão aí naquele pré-almoço, naquele famoso pré-almoço, né, velho? Espero que vocês estejam já esperando, tá? Tudo certo, sua imagem, top. Então a gente vai começar. Renata mandou também aqui, aparecendo, sair, diz, tem uma galera aí, tem uma galera na área. Seguinte, eu tinha um tema separado aqui pra gente conversar hoje, só que eu quero mudar, né? Eu vou mudar um pouquinho, porque ontem eu fiz uma mentoria ontem com o pessoal da turma 9, o Matheus, que tá aí presente, participou dessa mentoria e foi uma mentoria muito maneira. Gostei de ter feito, eu mudei algumas coisas na forma como eu apresentei a discussão e eu quero fazer essa discussão aqui com vocês. Claro, vai ser só um pedaço, vai ser um trecho, então pelos próximos 20 minutos, né, 25 minutos, a gente vai falar sobre um tipo de erro, um tipo de viés cognitivo, um tipo de situação que ocorre na nossa prática, quando a gente está fazendo um raciocínio clínico, e como que é importante a gente conhecer um problema, né? A gente vai tentar botar luz nesse problema para que você, aonde você quer que você esteja na graduação, consiga encarar isso de outra maneira. O Gabriel também estava presente ontem nessa mentoria, então ele vai poder compartilhar aqui alguma coisa diferente com vocês. E seguinte, né? Eu vou dar um recadinho logo agora, que a gente sábado agora vai fazer a segunda jornada PS Zerado. Então a gente convidou várias ligas para participar, né? Nessa jornada vai acontecer de manhã, no sábado pela manhã, até ali perto da hora do almoço. E eu e o Igor, a gente construiu uma série de aulas para a gente discutir habilidades aí não técnicas relacionadas à medicina, que a gente acredita que pode ser um diferencial muito grande para quem vai entrar no mercado de trabalho, para quem está na graduação. Então, assim, se você não ficou sabendo, se inscreva. Avisa pra galera da sua sala, avisa pra galera que você do seu internato, que é um evento gratuito, a gente vai rolar certificado para quem participar, então acho que vai valer a pena para você. Vai ser bem, a gente tá escrevendo isso já tem um tempo, então acredito que vocês vão curtir. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa ideia aí de erros cognitivos, de viéses cognitivos, coisas que podem atrapalhar a gente no nosso raciocínio clínico, né? Dos diversos erros que podem acometer a nossa prática, tá? Seja no começo ou até mesmo no final de carreira, ou seja, depois de tempos de prática. Um erro que eu gosto muito de falar, que eu discuti com os meninos ontem, chama ancoragem. Alguém aqui já ouviu falar sobre viés cognitivo de ancoragem? Alguém já tiver ouvido, manda aí nos comentários que eu já ouvi. Esse viés cognitivo de ancoragem, para quem curte a série House, é um viés que aparece o tempo todo no House, tá? E o que significa a gente falar de viés de ancoragem? O que significa esse termo ancoragem? Vamos lá, imagina o seguinte, depois a gente vai fazer uma recomendação de um livro aqui para vocês lerem. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem dois médicos ali fazendo um diagnóstico, tá? Dois médicos num consultório fazendo um diagnóstico, beleza? E aí a gente tem um paciente, vou, inventar o nome do paciente aqui, João. E o João chega ele vai ser atendido por esses dois médicos. Imagina essa situação hipotética, tá? O João vai passar pelos dois médicos que estão de plantão. E os dois médicos não sabem daquilo, eles não sabem que eles vão ser usados no experimento social. E aí, beleza. João, que é o nosso paciente fictício, ele tem uma lista na mão dele de sintomas que ele vai falar. Uma lista de sintomas que ele vai falar. Então, para um médico ele vai falar de um jeito, para outro médico ele vai falar do outro. E no final das contas, ele vai entregar sempre o diagnóstico final e a gente vai medir o tempo e com quantas perguntas
aquele médico conseguiu chegar a um diagnóstico. Entenderam a parada? Tá? Então, um paciente fictício, fazendo um experimento social com 2 médicos, ele pega uma lista de sintomas que ele está sentindo e ele vai tentar testar o raciocínio clínico daqueles 2 médicos. E ele vai fazer isso contando os sintomas pouco a pouco. O que significa quando esse experimento for realizado? O que vai acontecer? Dependendo da forma como o João, que é o nosso paciente fictício, apresentar a cronologia dos seus sintomas, os 2 médicos que vão estar sendo testados, eles vão ter uma visão diferente do diagnóstico. Concorda? Ainda não? Vamos lá. Vamos botar aqui, vamos botar a realidade dos fatos aqui. Imagina então o João. No primeiro médico, ele entra e ele fala assim: doutor, eu tô com febre. Em febre, nossa queixa principal, nosso sintoma guia, né? A partir da febre, né, o colega vai começar a perguntar. Ele fala: olha, essa febre começou quando? É de quantos graus? Você mediu? Tomou remédio para antitérmico? Tomou antitérmico? Ou seja, ele vai começar a fazer um interrogatório em cima da queixa principal. Lembra na anamnese? Na anamnese a gente constrói assim, a gente tem uma queixa e a partir daquela queixa a gente constrói uma história. E aí, ao longo dessa entrevista, ele vai entregando os sintomas. No outro médico, nosso paciente fictício, João, em vez dele falar que ele está com febre, como o seu primeiro sintoma, ele fala que ele está com dor abdominal. E aí, a partir desse sintoma guia, o médico começa a perguntar: olha, quando começou essa dor? Como que é essa dor? Ela irradia? Ela não irradia? Dói aonde? Melhora quando come? Piora? Ele vai começar a interrogar aquele sintoma guia para montar essa história. E o que é isso de ancoragem? Ancoragem seria o médico não conseguir largar um diagnóstico ou ter uma visão muito rápida do que ele acha que é e não conseguir trocar mesmo com as novas informações. Por exemplo, naquele primeiro caso que o paciente falou que ele tinha febre sendo um sintoma guia, quando ele começa a perguntar a partir da febre, ele descobre que além da febre tem dor abdominal nessa anamnese. E aí ele pensa: caramba, época de chuva, febre, mais dor abdominal. Será que esse paciente não está com dengue? Será que esse paciente não tem uma dengue com um sinal de alarme de dor abdominal? No outro caso, onde a dor abdominal foi o sintoma guia, a febre aparece como um comemorativo. E aí o raciocínio é outro. Ele fala: caramba, dor abdominal mais febre, será que eu não estou frente a um paciente com abdômen agudo inflamatório? Você entendeu? Então o que acontece? Muitas vezes o que é apresentado para a gente inicialmente, como um sintoma, como uma queixa, é a forma como a gente constrói, a forma como a gente ancora o raciocínio clínico. E esse viés de ancoragem, ele pode causar um erro de julgamento no final das contas. Por quê? Uma vez que eu estou ancorado naquele sintoma, ancorado naquele primeiro diagnóstico que eu estou imaginando, eu não consigo mais trocar ele. Por mais que ele conte outras coisas, eu falo: não, isso aí deve ser apendicite, sim. Ah, não, isso aí deve ser dengue. E eu continuo preso naquele diagnóstico e no final eu faço um erro de julgamento, ou seja, eu julgo que aquele paciente tem uma outra doença. Né? Por exemplo, se ele tem apendicite, eu acho que ele tem dengue. Ou se ele tem dengue, eu acho que ele tem apendicite. Isso é uma coisa que ocorre absurdamente, ocorre o tempo todo, né? O tempo todo quando a gente está construindo uma anamnese, porque a anamnese ela faz parte disso, né? Faz parte do modelo como a gente constrói. Né? Numa anamnese, ela não parte de diversos sintomas. Ela não parte de diversos sintomas. Né? Se o paciente entrar com 1000 queixas, falando que dói o pé, a cabeça, o peito, a barriga e está com diarreia, você mesmo vai falar: não, mas calma aí, mas o que está acontecendo agora? Né? A gente não é nem pronto para ter a gente nem estuda para ter uma visão ampla. A gente vai diagnóstico por diagnóstico, sintoma por sintoma. Vê House, como é que o House faz o tempo todo? Quando ele está fazendo aquele inquérito ali no diagnóstico diferencial, quando alguém fala algum diagnóstico, ele fala: não, mas essa doença não tem, por exemplo, cefaleia. Essa doença não dá convulsão. E ele vai riscando. Ou seja, é sempre um de cada vez. Sempre um de cada vez. A gente não pega um mundo de sintomas e vai construindo. Então, a ancoragem tem muito a ver com isso. Tem a ver primeiramente, como a forma, ou como a queixa, ou como o sintoma é apresentado. E por que isso é tão diferente da prática teórica? Por que isso é tão diferente da teoria? Porque na teoria,
Essa aqui é uma parada muito massa. Por exemplo, quando eu vou fazer uma prova, pensa comigo aqui. Eu, professor, vou fazer uma prova. E o Gustavo é meu aluno. Quando eu construo essa prova aqui em casa no meu computador, o que eu quero do Gustavo? O que eu quero que o Gustavo faça? Consegue entender isso? Já parou para pensar nisso na cabeça do professor, do cara da banca lá da residência? Quando eu escrevo uma questão, eu quero que o Gustavo acerte a questão. Eu quero que o Gustavo acerte. Já parou? O cara não quer que você erre a questão. Porque se ele quisesse que você errava a questão, ele coloca uma história que não tem pé na cabeça. Mas não. A história, quando eu vou construir um caso clínico, por exemplo, eu, através do meu raciocínio clínico, vou ancorando sintomas e exames físicos e propedêutica até te fazer uma indagação, até te fazer uma pergunta. Ou seja, a questão ela está sempre ancorada. E uma questão de prova, diferentemente da vida, a gente treina, né? Uma das coisas, uma maneira heurística quase de treinar esse tipo de diagnóstico, esse tipo pode ser tipo de diagnóstico, a gente às vezes encara 2 ou 3 palavras que a gente encontra numa questão e a gente vai e faz o raciocínio clínico em cima disso. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui, ó. Por exemplo, um cara que entra no pronto-socorro com tosse, febre e dor nas costas. Tosse, febre e dor nas costas. Manda um diagnóstico aí. O que vocês acham que é? O cara tá tossindo com febre e dor nas costas. Manda aí. Qual que é o diagnóstico desse paciente? Só com isso. Tosse, febre e dor nas costas. Se você tivesse que escolher um diagnóstico para esse paciente, qual que você escolheria? Tosse, febre e dor nas costas. Manda aí. O que vocês acham que esse paciente apresenta? Amanda mandou. Pneumonia. Alguém discorda da Amanda? A Isa mandou Covid, porque tudo é Covid agora, né? Mas pneumonia. Tosse, febre, dor nas costas, putz, pneumonia. O que a gente está fazendo aqui? A gente está usando um atalho. Consegue perceber que é um atalho? Porque a gente atravessou um monte de coisa. A gente atravessou um monte de raciocínio para chegar a esse resultado. Por quê? Porque a gente sabe que essa ancoragem de tosse, febre e dor nas costas, essa tríade, por exemplo, de sintomas, ela é muito característica, igual a gente fala, putz, isso é do livro, ela é muito típica, mas é um atalho, não há esforço cognitivo, a gente não está parando para fazer um puta raciocínio clínico, não. Esse tipo de heurística, esse tipo de atalho que a gente está usando, funciona, claro que funciona, mas ele também nos deixa sob a luz desses vieses. Um deles, por exemplo, o viés de ancoragem. O fato de eu falar para você, se eu mudar essa história, por exemplo, olha que viagem. Se eu simplesmente mudar essa história para dor nas costas, febre e tosse, talvez o seu diagnóstico não seja o mesmo. Talvez o atalho que você acessou agora para me responder pneumonia não seja tão simples assim. Se eu falo, o paciente tem dor nas costas, febre e tosse. Dor nas costas e febre, eu não consigo não pensar em cálculo. Não sei vocês. Mas eu não consigo não pensar num problema urinário. Olha que viagem. Ou seja, você percebe que não são as 3 palavras que condicionam aquele diagnóstico? Não são as 3 palavras, mas sim a forma como elas são apresentadas. A Amanda falou a mesma coisa. Nefrolitise. Tá vendo? Então, isso aqui é muito presente, galera. Isso é muito presente. E a gente não é treinado para isso. A gente não é treinado para fazer esse tipo de raciocínio clínico. O que a gente constrói, normalmente, são os atalhos. Os atalhos a gente acaba aprendendo, né? Por exemplo, se a gente pensar que na maioria das vezes que a gente está fazendo uma questão, que a gente está pensando num caso clínico, a nossa resposta ela é muito mais, talvez, emotiva, ela é muito mais ligada a um atalho, muito mais ligada a detalhes do que um raciocínio clínico mesmo direto. Sabe por quê? Porque a gente é assim, na vida também. Na vida, né? Quando a gente vai, sei lá, eu vou numa hamburgueria e eu vou pensar num hambúrguer que eu quero escolher. Eu não vou avaliar todo o cardápio. Você vai num restaurante italiano, você não vai avaliar todo aquele cardápio.
Você vai provar cada um para pensar, vai lá várias vezes naquele restaurante, vai provando prato por prato, até você decidir qual prato que você mais gosta. Não, muitas vezes você come um, dois e acabou, você se decide. Ou seja, é uma decisão muito menos racional, que a gente muito mais emotiva, ela é muito mais ligada a esse sentimento do que um estudo clínico ali. E a gente faz isso na vida também. Essa é uma prova. A gente não está querendo fazer uma discussão racional, um raciocínio clínico em cima daqueles 3 sintomas. A gente usou o quê? A gente usou um atalho para responder. A gente usou um atalho, né, para responder. Esse tipo de coisa eu vou falar bastante para vocês no sábado. A gente vai fazer uma aula longa sobre os diversos vieses e erros que acontecem e por que acontecem. E sabe por que é importante a gente perceber isso, a gente jogar luz nessas coisas? Porque a gente consegue entender a dimensão do problema. Né? Imagina, metaforicamente falando, né? Se você tá lá num precipício, tá lá na boca de um precipício, você não sabe a profundidade daquele precipício. Se você acende um isqueiro, acende um fósforo, você vai ter um campo de luz ali. Eu não vou dizer que você sabe, eu não vou dizer que você vai saber todo o tamanho daquele vale, daquele precipício, mas você sabe onde está o próximo passo. Ou seja, quando a gente começa a jogar uma luz no problema, né, quando a gente começa a pensar pelo menos um pouco no problema, a gente começa a identificar o tamanho dele. E a gente consegue, obviamente, se proteger. Como o Jesse acabou de falar aqui, ó, a anamnese direcionada dá para ter um bom racional. Uma das maneiras como que a gente evita, por exemplo, esse tipo de viés? Como que a gente é mais preparado para lidar com esse tipo de viés? Uma bela maneira é uma construção de uma anamnese. Quando eu construo uma anamnese rica, não uma anamnese pobre, com 3 sintomas, quando eu construo uma anamnese rica, quando eu associo a minha anamnese, por exemplo, um exame físico, né, rico também, onde eu palpo, onde eu vou lá, faço aquele exame físico com vontade, é óbvio que eu estou aumentando a minha chance de descobrir, né, eu estou aumentando a minha chance de aprender mais ali, estou aprendendo a minha chance, não sei onde você está exatamente na faculdade, por exemplo, no internato você estaria aprendendo mais fazendo isso, mas se você está na prática clínica, aumenta a sua chance de acertar o diagnóstico. Aumenta a sua chance, inclusive, de mudar o diagnóstico. Tá? Tem uma coisa muito legal para quem quiser ler. Se quiser aí, me manda depois um direct que eu mando para vocês o link desse artigo aqui. É um artigo que, quando eu estava lendo esse livro aqui, já tem um tempinho que eu terminei de ler, mas eu tinha deixado anotado isso aqui, essa ancoragem, né? Esse viés cognitivo que ele trabalha aqui. E é muito interessante, sabe por quê? Porque esse artigo que ele discute aqui, na página 58 do livro, ele fala o seguinte, ele fala sobre uma pesquisa, igual essa que a gente falou aqui agora, uma pesquisa para medir esse tipo de viés, e eles usam como grupo controle placebo, né? O que eles fazem? No grupo placebo, eles simplesmente apresentam aquele caso clínico para o médico resolver. E naquele grupo que eles querem testar, né? Esse grupo que eles querem testar, eles dão para os médicos um doce. Né? Por exemplo, dá um chocolatinho ali e tal. E quando você... Olha que muito louco, né? Quando você... E aí, o artigo é sobre isso, né? O efeito positivo, né, sobre o raciocínio clínico, né? O efeito do pensamento positivo, né, dessa corrente positivista aí, dessa corrente otimista sobre o raciocínio clínico, né? E ele brinca sobre como que a felicidade, né, como que o bem-estar, como que você estar bem posicionado naquele pronto-socorro pode te fazer um médico melhor. Uma coisa que a gente fala direto aqui, né? E o cara resolveu botar isso numa pesquisa, botar isso num estudo, né? A gente fala isso direto, eu já falei para vocês várias vezes, né? Dos 2 grupos que existem sempre dando plantão. Tem um cara do grupo da galera que reclama, o grupo da galera do pé frio, o grupo da galera que tá fazendo fotinha lá no Instagram, sempre dizendo que reclama, mas tá sempre voltando naquele plantão, né? Tipo, eu reclamo, mas tô sempre voltando. O cara tá nesse grupo da picuinha aí. E você tem um outro grupo da galera que vai no plantão tranquilo, que leva tudo numa boa, sabe? Que se dá bem, que se relaciona bem, que se comunica bem, que pede ajuda, que ajuda os outros. E esse cara passa totalmente diferente. Você bota um plantão ferrado pros dois e esse grupo que é de boa tem uma sensação completamente diferente. E esse artigo ele trabalha meio que nessa ideia, né? Como que
esse efeito, né? Esse efeito positivo facilita a gente até acertar um raciocínio clínico, né? É isso que ele coloca no final aí, né? Acertaram 20% mais cedo o diagnóstico. Então, um quinto, né? Um quinto aí a mais, né? Diminuiu um quinto do tempo, por exemplo, de acertar um diagnóstico naqueles médicos que estavam, dizer, mais felizes. Olha que massa. Tá? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando também, né? Quem quiser depois eu mando o artigo aqui, porque o artigo é bem grande aqui, até para vocês acharem depois fica difícil. Mas eu mando para vocês. É um artigo de 97, mas é bem maneiro mesmo. Isso tem tudo a ver mesmo com as coisas que a gente fala. Tudo a ver com as coisas que a gente fala. Queridos, seguinte, isso que eu queria falar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você acha que essa live vai servir para algum amigo seu, encaminhe essa live, tá? Amanhã a gente obviamente tem live meio-dia e 7, time de base, né? Essa live de quarta-feira a gente está convidando a galera do primeiro e segundo ano para fazer uma pegada meio mentoria aqui, tentar conversar, tentar bater um papo aqui. Então amanhã a gente vai conversar com o Lucas. Outro recado legal, sábado então, se inscrevam na jornada, né? Quem quiser participar, certificado, tudo tem que fazer tudo certinho, lá tem que estar tudo inscrito, vai pelas ligas que você está participando, vê se sua liga está participando, que é a liga que você faz parte, né? Para você entrar. E hoje à noite, às 20 horas, a gente começa um novo programa no CF. Quem perguntou do CF, a gente começa um novo programa no CF. Então é o seguinte, toda terça-feira agora a gente vai ter uma live com um especialista, onde eu vou fazer as perguntas que vocês fizeram nas pesquisas, né, sobre como ele encara a profissão dele. Como que foi a residência, como que foi a escolha, como que ele trabalha hoje em dia, como que ele ganha a grana dele. Na moral, falar um papo visceral mesmo, um papo bem verdadeiro, para tentar ajudar vocês a ter uma visão mais clara da profissão, uma visão mais clara da escolha, né? E a galera que está do CF vai poder participar via Zoom. Então, no Zoom, você vai conseguir tirar dúvidas depois. Então, a gente vai fazer uma live aberta aqui, depois a gente fecha a live, e aí vai lá para o Zoom e continua no Zoom com os alunos do CF, tá? E outra coisa que começa essa semana também, na quinta-feira, começam as aulas agora com os especialistas. Então a gente vai trazer um especialista toda semana para discutir com vocês uma matéria, né? Seja de bom grado, de bom gosto de cada. Isso também é um programa exclusivo aí, né, do CF, né? Dessa escola que a gente está montando, uma escola que visa esse raciocínio clínico, visa essa trazer vocês para a prática, né, e parar de estudar as coisas só para fazer questão, estudar as coisas só para ser um concurseiro e ficar nessa jornada do estudante a vida toda. A gente chegar mais próximo aí do que é ser médico, do que é trabalhar com medicina, beleza? Jeito Harvard de ser feliz. É isso aí. É isso, esse é o nome do livro. Muito bom, legal, legal. É curtinho assim, vale a pena. Tem algumas coisas bem interessantes ali. E depois, quem quiser o artigo, é só me mandar no direct aí que eu pesquiso aqui e mando. Eu acho mais fácil do que eu falar. Tá bom? Beijo, espero que vocês tenham curtido. Até amanhã, então, meio-dia e 7, eu vou estar aqui com vocês. Beijos.